a katana japonesa. Para conhecermos um pouco da história dessa arma, vamos viajar um pouco na história do Japão. No período do século VII d.C., surge um mestre artesão japonês chamado Amakuni. Ele era ferreiro do imperador Monu Tenno. Este mestre artesão é responsável pela criação da espada Tachi, que é a antecessora da katana. É uma arma que tem sua característica principal como arma cerimonial. Mas, usada em combate, ela tinha um pequeno problema. Era uma arma que não possibilitava o seu reparo terminado o combate. Em 797, no livro Shoku Nihonki, a palavra Bushi apareceu pela primeira vez como sinônimo de samurai. Os samurais remontam sua origem ao século IV. Neste período, não havia uma escrita. A escrita só foi introduzida no século VI, importada da China. Os ferreiros também eram conhecidos como cuteleiros, mestres artesãos, que poderiam fabricar ou vender instrumentos cortantes de ferro ou aço. No primeiro período Muromachi, havia guerra entre os feudos no Japão e guerreiros a cavalo se tornavam cada vez mais raros. O combate a pé se tornou necessário. Então, nesse momento, surgem as primeiras katanas, com lâminas entre 69 e 72 centímetros. Este período é compreendido entre 1333 a 1573. Provavelmente, as katanas surgiram entre 1336 a 1392 deste período. Espadas forjadas no período de 795 a 1596 no Japão recebem o nome de koto, que significa espadas velhas. As katanas forjadas neste período compreendem-se como espadas velhas, ou então koto. No shogunato Tokugawa, as guerras internas feudais chegaram ao fim. O poder do shogun está consolidado. Neste período, não haviam terras disponíveis para serem presenteadas aos servos do shogun. Lembrando a vocês, meus caros amigos, que o Japão fica numa ilha, algumas ilhas. O shogun teria que recompensar aqueles guerreiros que lutaram pela sua causa. Então, como recompensá-los? Nesse momento, a katana é vista como uma peça importante para a classe samurai. Então é dada a ela um conceito bem interessante. É dado uma alma, a alma do Bushi, ou a alma do guerreiro. Esta arma passa a ter uma identidade, uma alma, uma forma artística. Então os mestres da forja vão trabalhar agora para criar as mais perfeitas armas, as armas mais lendárias. Saindo da era dos shoguns e indo para a era do imperador Meiji, em 1876, foi baixado o edito Hantoei, que proibiu todos indistintamente o porte de armas de fogo e armas brancas. É nesse ponto que a classe samurai teve o seu declínio. Com a proibição, os samurais não poderiam portar mais katanas, o símbolo máximo de sua classe. É neste período que os portos japoneses são abertos às outras nações. Não podemos esquecer que o Japão foi um país que ficou fechado para outras nações desde o período Tokugawa. Muitos samurais tiveram que se adaptar à nova situação. Com a proibição do porte de katanas, muitos guerreiros tiveram que se adaptar a novos ofícios. Uma nova realidade abatia-se sobre o Japão. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais da Marinha e do Exército japoneses receberam katanas produzidas em escala industrial. Estas espadas não continham o nome de um artesão, mas apenas um número em série, que era de 94 a 95. Alguns ferreiros davam a essas espadas um tratamento especial, dando-lhes um acabamento melhor, uma melhor qualidade.
Espadas produzidas nesse período recebem a denominação de Gendaito, que significa espadas contemporâneas, espadas que são produzidas entre 1876 a 1953. Após sofrer a derrota na Segunda Guerra Mundial, sob o controle do governo de ocupação americano, que durou entre 1945 a 1952, a produção de katanas foi proibida no Japão. Esta arma tinha sua imagem manchada, era vista como arma maligna, símbolo do inimigo. Muitas katanas foram recolhidas da população e foram destruídas. Armas de valor artístico e histórico. Mas graças ao esforço e trabalho do professor Junji Homa, que tentou por várias vezes uma audiência com o comandante de ocupação, o general Douglas MacArthur. Após longa conversa com o governo de ocupação, o professor Junji conseguiu mostrar a diferença de uma espada de valor artístico de uma mera espada utilitária. Ele foi o primeiro indivíduo a dar esta designação à katana, o valor de espada de valor artístico. Mas mesmo com muito esforço e muito trabalho, muitas espadas se perderam ou foram destruídas. A história é um pouco obscura sobre algumas peças raras produzidas no Japão. Com seu esforço, muitas espadas tradicionais foram poupadas, amenizando apenas a destruição de espadas utilitárias produzidas em série. O paradeiro de incontáveis espadas de tesouros nacionais japoneses ainda é incerto. Muitas dessas espadas se perderam na história, ou foram destruídas, ou são objetos de colecionadores espalhados pelo mundo. Nos dias de hoje, a produção de katanas é restrito. Sua produção é regulamentada pelo governo. Cada espada recebe um certificado e assinatura do seu forjador. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados americanos levaram para suas casas katanas japonesas. Hoje, nos Estados Unidos, há mais katanas do que no próprio Japão. Vou deixar a referência aqui embaixo, se você quiser pesquisar um pouquinho mais. Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.